comunidade quilombola da Pontinha, em Minas Gerais. Aqui tem pessoas da comunidade também, não é? Que muito nos alegra. Muito bem. Eu vou então pedir ao Pedro que apresente, seja o mais breve possível, tá, Pedro? Se puder não atingir os 30 minutos, é melhor ainda, tá bom? Se apresentam, depois a gente passa a atribuição e eu chamo a turma para cá. Ok. Não, pode falar. Está de baixo mesmo, né? Uma boa tarde a todos, todas. Não poderia iniciar sem antes agradecer a presença de cada um de vocês, sobretudo a presença dos professores que compõem a banca, agradecer esse aceite. De antemão, agradecer as ponderações que eu receberei aqui em alguns minutos, que com certeza contribuirão para que o fazer científico aconteça no alinhamento da dissertação, né? Também não poderia deixar de agradecer a presença da minha família, dos meus amigos, professores, do sindicato, né, que estão todos aqui presentes, e aqui os colegas Renilde representando a nossa guerreira, que nos deixou há pouco tempo, Flávia Saturnino, né? E é isso. Bom, o trabalho recebe esse título, A Escola de Nós, e a escolha desse pedaço ela é oriunda de uma característica da comunidade da Pontinha. Como comunidade quilombola, demarca muito a questão oral, né, a oralidade. Então lá se fala a lagoa de nós, a casa de nós, o professor de nós e a escola de nós. E continuando, né, os desafios da educação escolar na comunidade quilombola da Pontinha, em Minas Gerais. Bom, a dissertação está estruturada em 3 capítulos, né? O primeiro capítulo é um capítulo teórico, que traz uma perspectiva histórica, né? Recebeu o nome de Quilombo e Educação Escolar Quilombola, uma perspectiva histórica. O capítulo 2 é um capítulo de apresentação dos dados, né? E recebeu o nome de Educação na Pontinha de Terra dos Moreiras. Abrindo um parênteses, Pontinha de Terra, a comunidade chama Pontinha porque, segundo a etnogênese, né, uma parte contada por um Mascarenhas, Pontinha porque o padre Moreira vendeu um pedaço de terra para esses povos, para esse povo, né? Segundo Mascarenhas, são descendentes de Muzinga, filho de Chico Rei. Embora Pontinha, né, quando a gente fala Pontinha de terra, mas é uma comunidade, no censo IBGE não figura entre as 10 maiores comunidades em extensão territorial, mas ela tem ali quase 3.000 hectares, né? Então, ou seja, é muito grande. Então eu apresento os dados aqui nesse capítulo 2. O capítulo 3 eu vou tratar da análise, né, dessa costura que é feita ali entre os autores e esses dados que foram apresentados, tá? E um ponto muito importante é a introdução. Só um minutinho que eu acho que parou de passar. Foi. A introdução um pouquinho. A pilha está nova, mas deu um problema aqui. Vamos ver. Se alguém puder, passa lá para mim, por favor. A tecnologia aqui não está boa. Sim. A introdução, ela tem um papel importante na dissertação, porque ela vai fazer, né, a apresentação do locus da pesquisa. Pode passar. Isso. Pode vir. Aí, vamos lá. Pode ser aqui. Tá bom, pode deixar. Bom, essa pesquisa, ela tem aí uma pergunta, né? Ou seja, um incômodo. E a pergunta, a pergunta de pesquisa é: quais os desafios da educação escolar quilombola na comunidade quilombola da Pontinha? Só abrindo outro parênteses, né? Pode parecer uma pergunta um pouco ampla, mas se a gente for referenciar aqui os gregos, né, vão diferenciar doxa, opinião, de episteme, ciência, compreender esses desafios, mesmo que a pergunta seja de forma ampla, contribui muito para identificar de fato os problemas educacionais que existem ali nessa escola. Então vamos lá, próximo. Para ajudar a responder essa pergunta, foram elencados aqui os objetivos, né, onde o objetivo geral é compreender os desafios da educação escolar quilombola na comunidade da Pontinha.
E para cumprir esse objetivo de compreender de fato esses desafios, eu elenquei como objetivos específicos: identificar os desafios educacionais da comunidade quilombola da Pontinha, analisar os documentos da escola da Prefeitura de Paraupeba e verificar se há oferta de qualificação profissional no campo da educação escolar quilombola. E aí a introdução, ela vem trazendo esse papel importante na dissertação, que ela vai me apresentar o locus da pesquisa, né, que é a metodologia, ela vai trazer ali uma descrição da metodologia, os procedimentos éticos e os participantes da pesquisa. Pode passar. Bom, o locus da pesquisa é a escola, que ela recebe o nome de Escola Municipal Dr. Teófilo Nascimento, né? Essa é a fachada da escola. Pode passar a próxima. Essa é a quadra da escola, eu estive lá recentemente essa semana. Pode passar o próximo. São alguns servidores. Bom, então o locus da pesquisa, às vezes muito no trabalho eles confundem, né, com a comunidade, porque a escola, ela é o amplificador, né? Ela apresenta ali os desejos, os medos, os anseios dessa comunidade e tudo acaba reverberando ali dentro da escola. A metodologia qualitativa, né? Eu trouxe aqui uma citação da Minayo, que acho tão pequena e tão potente para explicar, né, o que de fato engloba, né, uma pesquisa qualitativa. Então, segundo Minayo, a pesquisa qualitativa se preocupa com o nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes. Pode passar. Dentro dessa metodologia, eu fiz uma triangulação do método, né? A gente fez entrevistas semi-estruturadas, uma pesquisa documental, foram analisados alguns documentos, como a lei municipal, que vai dizer da criação da escola, e tem um trecho também do projeto político-pedagógico, né? E a história, que é ali o meu campo, né, de estudo, e eu procuro fazer esse diálogo aí com a história. Pode passar. Os procedimentos éticos, quando eu fui passar pelo comitê de ética, eu achei até que os riscos eram mínimos, mas percebi que não, porque a gente trata de um lugar que tem uma determinada distância e um lugar onde quem detém o poder econômico e político, né, também detém o poder bélico, e então a gente eleva esse risco para um risco alto, porque as pessoas que aparecem nessa pesquisa, se não tiverem protegidos pelo anonimato, de fato correm riscos, e aqui eu explicitei um deles, que é mudança de lotação na rede, isso é o mínimo, quando a gente fala de um lugar que reina o coronelismo. Próximo. Os participantes da pesquisa são profissionais de educação, entre eles gestores e professores, e eles recebem dentro desse texto um código, né, que são a identificação desses profissionais, AC32, HC67 e PT13. Bom, o capítulo 1, ele é um capítulo que se dedica então a trazer, né, o longo e doloroso processo que o povo quilombola precisa passar para ter educação. Então, desde a chegada, né, a gente vai fazer um apontamento da diáspora africana, né, que vai envolver o sequestro, transporte, ocupação, né, desse território. O segundo ponto, a gente vai apresentar o quilombo como um fenômeno brasileiro, vamos trazer definições, né, as resistências desse povo e a força da identidade coletiva. E aí, enfim, eu senti a necessidade de trazer esse apontamento para, de fato, apontar para o leitor mesmo a importância desse processo e como ele foi longo e doloroso. Mesmo que não consiga abarcar historicamente todos os eventos, mas ele tem esse papel de mostrar a longevidade desse processo. E aí tem um subcapítulo que vai tratar sobre o censo do IBGE de 2022. Pela primeira vez a gente vai ter um raio-x quilombola, né, que vai quantificar mesmo o número dessa população no Brasil. Então foi apontado 1.327.802 quilombolas no Brasil. Em Minas Gerais, o estado que tem a terceira maior população quilombola do país, com 135.033. E em Paraupeba, de acordo com o censo demográfico,
foi contado 1.273 quilombolas. Obviamente o censo pode ter uma ou outra, né, mudança, mas dialoga muito com a literatura que eu trago, né, esses números, tá? Esses números dialogam bastante. E aí sim, no quarto ponto, eu entro na educação escolar quilombola e vou fazendo ali uma distinção entre o que é educação quilombola e educação escolar quilombola, essa diferença da educação que você aprende no quilombo, né, com os mais velhos, essa educação quilombola, para essa educação escolarizada, né? E olha só, se a gente pega lá da diáspora africana, agora que a gente vai chegar, obviamente o movimento negro, como um importante ator coletivo, faz essa luta, né, e demarca esse limite, mas na CONAI 2010 que isso é muito discutido de maneira muito mais forte, né? Obviamente isso vai virar lei em 2012, né, com as diretrizes nacionais curriculares para a educação básica, que a gente vai ter de fato a criação e vai efetivamente ter a educação escolar quilombola como uma modalidade de ensino. Então, ou seja, é um processo muito longo e coletivo. E aí, para fazer essa educação escolar quilombola, eu também propus apresentar então o currículo na educação escolar quilombola, que é um ponto central, né? Como trazer essa modalidade, né? Então, um ponto que eu encontrei, que eu vislumbrei essa importância, é a importância do currículo. Então, esse currículo tem que ser alinhado com saberes e fazeres quilombolas, tem que estar alinhado com a questão da liberdade religiosa, tratando de uma população que tem, né, essa aproximação com religião de matriz africana. Na pontinha isso é uma discussão ali muito grande hoje, algumas mudanças, radicais inclusive, né? Mas o currículo da educação escolar quilombola ele tem que abordar isso com muito mais propriedade, né? E por último, a educação escolar quilombola na pandemia. Eu achei importante de trazer esse recorte até aqui para a gente poder perceber de fato, né, quão duro, doloroso é esse processo. Então, na pandemia, a gente vai trazer ali, né, vai observar a falta de estrutura tecnológica para professores e alunos, né, e a falta de formação de professores. Então, no capítulo 2, o capítulo 2 ele vai receber o nome de Educação na Terra dos Moreiras, né? Porque, segundo a etnogênese, o padre Moreira, né, como eles não tinham sobrenome, eles herdam o sobrenome do padre Moreira. Então, se você vai na pontinha, a maior parte dos quilombolas tem o sobrenome Moreira. Então, por isso, a educação na terra dos Moreiras. E aí eu procuro trazer, né, ali, explicar e caracterizar, né, esse lugar, né, a cidade de Paraupeba e Caetanópolis. E uma informação importante é que a gente tem grandes discussões sobre a origem da comunidade, né, e essa questão da etnogênese, e foi criada toda uma história por um mascarenha, né? Em 1975 ele vai escrever a história da Pontinha. Os mascarenhas são os que fundam a primeira fábrica de tecidos em Minas Gerais, e essa história linda, né, de que são herdeiros de Muzinga, filho de Chico Rei, ela traz então a ideia de que eles têm uma origem nobre, né, mas é uma história contada por brancos, é uma história que visa tirar a pecha de família escravocrata, né, dentro dessa perspectiva do progresso, da fábrica. Então ela tem essa função e ela vai cumprindo bem essa função. Então a gente tem uma carta, né, trocada entre os irmãos mascarenhas, que essa carta ela ajuda a pensar que a fábrica ela tem mão de obra escrava. Então a gente questiona com muito mais propriedade a questão dessa história, né, contada pelo mascarenhas, tá? E aí depois a gente vai falar da estrutura da comunidade. Eu escolhi para trazer aqui um trecho, né, do excerto aqui da dissertação, de um participante, o AC32, que ele vai dizer assim: há lugares na comunidade que as pessoas demoram mais ou menos 1 hora para chegar aqui na escola, o que significa que é uma comunidade que tem um território muito grande. Ela não figura, de acordo com o censo, né, entre as maiores do estado, mas olha, 3.000 quilômetros é muita coisa, 3.000 hectares, desculpa. E depois a gente vem, né, para discutir a educação na pontinha, né,
e a gente vai ver tem uma inconsistência na história da comunidade, e a gente vai encontrar uma inconsistência na data de fundação da escola, né? É um ponto muito importante porque os trabalhos, né, tinha um cabeçalho que ele vinha, a escola foi fundada na Lei 069 de 1936. Fui conferir isso na prática, não existia a Lei 069 de 36, a lei era de 1920, na qual o prefeito era o Teófilo Nascimento, que dá o nome à escola, que presta o nome à escola. E a lei não fala nada de fundação da escola. A lei vai falar de construção, de pontes, manutenção de estradas, né? Enfim. Então, a história da escola, ela tem essa inconsistência. E também, por incrível que pareça, há um desconhecimento desse sujeito, né? Então, quem presta o nome para a escola? A população ali, quem é doutor é médico, né? No senso geral ali. Então, o doutor é médico, ele foi médico aqui, ótimo, é isso aí, né? Então, tem um desconhecimento desse sujeito, né? E aí eu consigo ali, com alguns documentos, trazer ali, tem um jornal que ele vai criar, né, em Santana de Pirapama, e vou trazendo ali com o jornal Gazeta de Paropeba também, que é um documento importante, que vai revelando esse sujeito, né, para que a gente possa apresentar para a escola mais características que passem ali de quem que é o doutor, né, enfim. E também uma escola quilombola com o nome de um médico branco, é uma coisa assim, uma escolha que demonstra que não foi uma escolha deles, de fato, como não é, né, você chega na escola e comprova isso, enfim. E aí, uma coisa importante, sempre a tentativa de fechamento da escola pela prefeitura. A prefeitura querendo economizar, então pega esses meninos, coloca no ônibus e leva para a cidade, que lá tem escola, tem estrutura para atender eles, enfim, né? Uma realidade muito dura enfrentada por todos os profissionais da educação. E por último, né, a gente vai discutir ali o contexto da educação na pandemia, né? Então, como que foi essa educação? Como foi feita a pandemia? A priori, esse trabalho foi pensado em trabalhar tecnologias educacionais, mas quando eu fui para o campo, a realidade se mostrou outra coisa. Essa é uma característica da pesquisa. Você vai para o campo e aí a realidade mostra outra coisa, porque lá, né, a gente não tinha antena de TV. Então, a cidade tem, né, um canal, na pandemia passou lá, os professores foram dar aula, mas aí isso foi um grande desafio lá, né, e continua sendo até. E, então ele vai mostrando esses dados aqui, a falta de estrutura tecnológica, a falta de qualificação para os professores, né, para trabalhar com essa tecnologia, que é muito importante e faz falta. No capítulo 3, é o capítulo que a gente vai fazer essa análise, ele recebe o nome de Os Desafios se Multiplicam. Como eu disse ali no início, né, uma coisa é a opinião. A gente sabe que os desafios são muitos quando se trata de uma escola quilombola, né, uma escola que está no campo, enfim, são muitos. A educação é um campo dos desafios, mas é preciso, então, de fato, conhecer esses desafios, né, com a maior profundidade. Então, a gente vai encontrar, primeiro, o grande desafio, o desafio da posse de terra, né, porque os quilombolas da Pontinha ainda enfrentam problemas de ordem jurídica por não ter a titulação da comunidade pela Fundação Palmares, e a gente ainda tem um processo muito lento, né? A gente tem ali dados que vai trazer que, se continuar no mesmo ritmo, a gente vai precisar de mais 2.188 anos para titular todas as comunidades quilombolas do Brasil. Então isso faz muita falta. E pelo tamanho da comunidade, a gente apresenta um outro desafio, que é o transporte escolar, né? Esse transporte escolar que vai ser sucateado, né? Vai ser... a gente vai ter ali excertos que vai dizer, olha, a gente ia de Kombi, e a Kombi tinha um buraco, e era tampado com madeira, a porta da Kombi já caiu na cabeça de uma professora. Então, assim, uma situação insalubre. Olha que você gasta de 40 a 60 minutos para chegar na escola, saindo da cidade. Então, os desafios para esses professores, para esses profissionais de educação, eles são muitos, né? E aí eles enfrentam também essa tentativa do fechamento de turnos da escola. E eu trouxe aqui um excerto para elucidar melhor esse grande desafio. O prefeito de Paropeba, segundo o PT13, queria, por questões econômicas e por achar que a escola era empresa, e ele, empresário, fechar a parte da manhã do 6º ao 9º, né? Bom, essa é a grande luta, né, contra a perversidade do neoliberalismo, enfim, que a gente sempre vem enfrentando na educação. Outro desafio foi encontrado ali no currículo, né? E aí eu vou trazer aqui dois excertos de PT13 e de AC32, que o PT13 vai dizer: apesar de ser uma escola quilombola e rural, o currículo é totalmente urbanizado. E aí a AC32 traz:
você não precisa se preocupar em ensinar a matéria, porque aqui eles não aprendem. Como é uma comunidade monoparental, né? Então você tem você tem um currículo que é um currículo totalmente urbanizado, um currículo que não faz muito sentido, né, para aqueles alunos, e até para alguns professores se incomodam muito de reproduzir esse currículo totalmente urbano, né? E aí, obviamente, eles não vão se encaixar, e aí não vão aprender mesmo. Isso aqui é o que a participante AC32 escutava, né? Bom, e aí um outro grande desafio é questão, quando a gente vai falar lá do contexto da pandemia, é do desafio do aparato tecnológico, né? E aí eu trouxe um trechinho do participante HC67 que vai nos dizer: nós não dispomos de nenhum material específico para o nosso trabalho. Nós é que temos que providenciar computadores, tablets e até o nosso telefone celular, né? Então isso vai mostrando aqui esses desafios. E aí, fechando o trabalho, né? Nas considerações finais, esse trabalho ele acaba por se tornar uma denúncia e, obviamente, todas essas denúncias a gente vai tentar trazer como uma contribuição social mesmo, né? Fazer uma leitura e apresentar isso para tentar mudar uma parte pequena que seja da realidade. Que essas denúncias são a falta de investimento na estrutura física, a falta de investimento na formação continuada de professores e, sobretudo, a ausência de um currículo alinhado à educação escolar quilombola, né? Porque vocês viram que o título é A Escola de Nós e os Desafios da Educação Escolar na Comunidade Quilombola da Pontinha, e não Desafios da Educação Escolar Quilombola, porque nós não temos uma educação que esteja alinhada mesmo, tá? E de fato não, é um currículo e são práticas que se usa, né? Um currículo urbano, totalmente urbano. E quando um professor ele tenta fazer algo diferente, ele é punido, ele assina a ata, né? Então você tem toda uma questão de pressão mesmo, né? E aí, por último, a gente tem e verifica a manutenção da precariedade. Tem que ser precário para continuar sendo dominado. Como a gente percebe, por exemplo, nas últimas eleições, nós tivemos ali eleita a Sandra da Pontinha e ela acabou de perder para um outro candidato, né? Enfim, eles vão lá e dividem as pessoas e aí uma confusão danada. Sempre a manutenção da precariedade. E aí eu gostaria de fechar com o nosso saudoso Darcy Ribeiro, que vai dizer que a crise educacional do Brasil, da qual tanto se fala, não é uma crise, é um programa, né? E agradeço vocês por terem me escutado e desde já esse trabalho se encontra aberto aos professores da banca e das suas contribuições. Muito obrigado.